Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos mergulhar de cabeça num daqueles pilares absolutos da gestão contemporânea. O nosso foco vai inteirinho para a etapa 2 do processo de Marketing Research no retalho, ou seja, o desenvolvimento da abordagem do problema. E atenção, isto não é só uma burocracia ou um passinho formal que temos de dar. É exatamente aquele momento mágico em que a incerteza de um negócio se transforma num plano de ataque claro e analítico. Basicamente, é a ponte que liga o momento em que detectamos um desafio no mercado até à execução de uma pesquisa que nos vai dar respostas a sério, prontas a ser usadas pela gestão de topo. Mas antes de entrarmos nos detalhes mais técnicos, é crucial dar um merecido crédito a quem construiu toda esta fundação intelectual. O conteúdo desta sessão foi produzido pelo professor Dr. Gustavo Socchi, da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal. É a vasta experiência académica e o rigor da investigação do professor Socchi que vão guiar toda a nossa exploração pelas metodologias que vamos ver a seguir. Para sabermos para onde vamos, o nosso roteiro de hoje está dividido em 6 passos simples. Começamos com a introdução à etapa 2, passamos pelo enquadramento teórico, avançamos para as questões e hipóteses, olhamos para os métodos de investigação, depois para o planeamento estratégico e fechamos, claro, com a conclusão estratégica. Vamos lá arrancar então com a primeira secção, a introdução à etapa 2, o desenvolvimento da abordagem do problema. Pensem nesta fase como o momento crítico de tradução. É aqui que pegamos naqueles problemas de negócio que parecem super difusos e os convertemos numa arquitetura científica a sério. É desenhar as regras do jogo. Se saltarmos esta etapa, qualquer recolha de dados que façamos a seguir vai ser muito provavelmente um desperdício enorme de tempo e dinheiro. Então, o que fazemos aqui? Primeiro estruturamos a análise, definimos os objetivos com pinças e identificamos que informação é que realmente precisamos de ir buscar. Depois, escolhemos os modelos e definimos o desenho metodológico. Toda esta trabalheira garante que a nossa pesquisa vai ter peso estratégico para suportar operações gigantes. Imaginem redes líderes como as da Sonai, Continente. Nesse nível de campeonato, a margem de erro para interpretar o mercado tem de ser praticamente zero. E isto leva-nos logo à secção 2, o enquadramento teórico e conceptual, que é, no fundo, o nosso alicerce científico. É que não podemos construir conhecimento corporativo a partir do nada, certo? O enquadramento teórico funciona como uma espécie de estrutura antissísmica da nossa pesquisa. Evita que andemos ali com abordagens soltas e isoladas. É este alicerce que nos permite ligar o problema da empresa a modelos e teorias académicas que já provaram o seu valor. Ajuda-nos a perceber aquelas relações complexas entre o que o consumidor faz, a transformação digital e as exigências malucas do comércio omnicanal de hoje em dia. É isto que nos obriga a definir exatamente o que vamos medir. Sem esta disciplina, vamos acabar com dados que apenas descrevem o que passou, em vez de preverem o que aí vem. E nós queremos é prever. E que ferramentas usamos para isso? Bem, temos aqui uns frameworks que são autênticos pesos pesados. Nos modelos analíticos temos coisas como o processo de decisão do consumidor, um mapeamento brutal da jornada do cliente, os ecossistemas de serviço e, claro, o clássico modelo SOR, estímulo, organismo, resposta. Já no lado das teorias comportamentais, ferramentas como a teoria do comportamento planeado ou da aceitação de tecnologia dão um imenso jeito, especialmente quando uma loja introduz caixas automáticas ou uma app nova. Dominar e aplicar estes modelos não é só para o estilo, é mesmo essencial para descobrirmos relações de causa e efeito que sejam válidas no meio retalhista. Passamos à secção 3, formulação de questões de investigação e hipóteses. Aqui é onde arregaçamos as mangas. Esta é a fase onde saímos da teoria pura e entramos no desenho dos testes de realidade. Então surge a grande pergunta: como é que nós pegamos num problema de gestão complicadíssimo e o transformamos em algo que podemos testar de forma empírica? O truque está em criar questões muito focadas que imponham limites à nossa análise. E a partir dessas questões, desenhamos as nossas hipóteses. Estas hipóteses são, literalmente, os alvos para onde os nossos dados vão ser disparados. Estabelecemos a relação entre as variáveis, as independentes, as dependentes, e introduzimos ali pelo meio as variáveis moderadoras para dar sofisticação à coisa. Para não ficarmos só pela teoria, pensem em como isto se aplica na prática no dia-a-dia dos grandes supermercados. Hipóteses bem formuladas ajudam-nos a justificar, com dados reais, a escolha das insígnias ou das marcas consoante o público que lá vai. Permitem-nos auditar cientificamente toda a experiência omnicanal e ver onde é que o processo falha. São incríveis para descobrirmos os verdadeiros impulsionadores das vendas, calcular ao cêntimo a sensibilidade ao preço numa fase de inflação e perceber exatamente o que gera aquela satisfação que traz o cliente de volta anos a fio. Secção 4. Definição dos métodos de investigação. Escolher o método não é só um pormenor técnico, é uma escolha profundamente estratégica. O método que usarmos vai ditar a validade de tudo o que descobrirmos. E aqui temos a grande divisão clássica: qualitativo versus quantitativo. O qualitativo mergulha fundo no porquê das coisas. Usa entrevistas profundas, focos grupos, etnografia. Serve para descobrir aquelas motivações que os consumidores nem sabiam que tinham. Do outro lado da moeda, o paradigma quantitativo procura escala.
correlações, procurar representatividade matemática. Aqui entram os questionários massivos, dados de vendas dos sistemas, métricas web e pura experimentação. É o nosso rigor estatístico a funcionar. Mas sabem onde está a verdadeira magia no retalho moderno? Está nos métodos mistos, ou Mixed Methods, a tal triangulação. Juntar o melhor de dois mundos garante uma solidez incrível à nossa análise. Porque combinamos a riqueza e a profundidade de interpretação do método qualitativo com a escala e a segurança da estatística do quantitativo. É a única forma de garantirmos que a gestão não toma decisões com base numa visão parcial do mercado. Vamos a isto. Secção 5. Planeamento estratégico da investigação. Nesta fase, as nossas grandes ideias metodológicas têm finalmente de descer à terra. E, por norma, avançamos através de uma sequência temporal muito lógica. Arrancamos com a fase exploratória, normalmente qualitativa, para desbastar um problema que ainda está muito confuso. A seguir avançamos para a fase descritiva, onde mapeamos tinto por tintim quem é o nosso mercado e como é que eles se comportam. E o pináculo de tudo isto é a fase causal. É aqui que fazemos experiências para provar, por A mais B, que se alterarmos um determinado fator ali na prateleira, isso vai causar um efeito direto nas vendas. Ponto final. Só que, claro, a logística desta operação no terreno não brinca em serviço. É preciso controlar uma data de parâmetros. Qual é o horizonte temporal? Vamos tirar apenas uma fotografia do momento ou vamos acompanhar as pessoas ao longo de vários meses? Quem é a nossa população-alvo e como garantimos que a nossa amostra não é enviesada? Além disso, toda a logística de recolha de dados tende a encaixar no orçamento e temos de gerir os riscos. E, muito importante, é inegociável cumprir os padrões éticos e o RGPD. Mexer com dados de clientes exige responsabilidade máxima para proteger as pessoas e a própria marca. Depois de termos os dados todos do nosso lado, vem a parte da matemática pesada. E o arsenal de hoje em dia é fantástico. Começamos na análise temática para tratar as entrevistas. Passamos para as regressões e análises fatoriais para tentar perceber como as diferentes variáveis mexem umas com as outras. E para os desafios verdadeiramente complexos, entre os pesos pesados, modelação de equações estruturais, segmentação brutal por clusters e, claro, o famoso machine learning. São estas técnicas altamente avançadas que transformam autênticos terabytes de dados brutos naquilo a que chamamos de verdadeira inteligência corporativa. O que nos traz a nossa última paragem, a secção 6, a conclusão estratégica. Para que serve então todo este rigor que vimos até aqui? O impacto prático no retalho de hoje é gigantesco. A investigação feita desta forma passa a ser uma verdadeira vantagem competitiva. Esta robustez garante que as decisões da gestão são suportadas por factos de ferro e não por palpites de corredor. Gera uma base estratégica tão forte que otimiza de imediato a eficiência de toda a empresa. Quando uma equipa executiva tem investigação deste calibre do seu lado, acreditem, eles não tentam adivinhar para onde vai o mercado. Eles desenham e lideram esse mercado. E para terminar, deixo esta provocação que devia ecoar em qualquer conselho de administração. A robustez metodológica não é só um capricho académico desligado do mundo real. Nada disso. É o motor invisível da superioridade comercial. Num setor da grande distribuição que está sempre congestionado e onde cada cêntimo conta, a qualidade das perguntas feitas ao consumidor e o rigor implacável com que se obtêm essas respostas é o que vai determinar, sem margem para dúvidas, quem será o líder de amanhã. Fica a reflexão.